Olá, mamães, boa noite. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de como manter a sua casa segura. E eu trouxe várias participantes bacanas, inclusive a gente está com a participação da mamãe que semana passada não conseguiu entrar com a gente. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que têm sido super bacanas, que arrasaram no nosso encontro, no lançamento que a gente teve na segunda-feira no restaurante Abratio, no shopping, me lembra aí, Cami, Marketplace. Marketplace. Foi, exatamente. Infelizmente eu não pude estar presente, mas muitas mamães tiveram, as meninas que estão aqui hoje estiveram lá e foi muito bacana. Quero agradecer a loja Tricai, a Mamãe Box, Retroca, Alcaçuz, Danone, TR Kids, Porpari, Quequerela, Criopraxis, Abratio Restaurante, ao Shopping Marketplace, George Foreman, Nuke Acessórios, Johnson Baby. Tem mais alguém aí, Cami, para a gente agradecer, que eu esteja esquecendo? Acho que não, né? Topaxis, cordão umbilical. Já falei também. Enfim, a gente quer agradecer muito assim, a credibilidade que as empresas estão dando ao nosso encontro e a gente está realmente tentando fazer com o maior amor, o maior carinho, para que as mamães se sintam em casa e tirem suas dúvidas, consigam participar o máximo possível, né? Cami, explica aí um pouquinho para a gente do encontro. Boa noite, meninas. Boa noite, mamães. Primeiro de tudo, eu queria agradecer imensamente a presença de quem esteve com a gente no nosso encontro, segunda-feira. Foi de um grande sucesso, vocês não têm ideia das portas que se abriram para a gente. Se os projetos já estavam encaminhando, vocês não têm ideia que eles estão mais rápido do que a gente pensava. E eu queria agradecer de coração, principalmente também a Quequerela, que fez os nossos brindes maravilhosos que estavam na mesa, lá os nossos cupcakes lindos que elas fizeram com todo carinho. Pessoal, é o seguinte, os nossos hangouts estão indo ao ar, ainda temos mais 3 encontros e a gente vai ter ainda com mais 3 blogueiras e 3 profissionais. Depois a gente vai fazer uma pausa, porque tem férias e a gente precisa dar uma reorganizada nos nossos outros projetos que vocês, para quem esteve lá, já participou e sabe. E a gente volta com a segunda rodada de hangout em agosto, na segunda quinzena de agosto, tá? E é isso. Agora acompanhem com a gente, que hoje o programa promete. Bom, meninas, estamos então aí com a Karine, mamãe sorteada. Estamos também com a Karina, né, que é a nossa baby planner, que está aí também. Estamos com a Lili, blogueira. Meninas, falem, senão só eu apareço. Oi, olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre como ter uma casa mais segura, sem neuras, sem deixar as crianças viverem dentro de uma bolha. Vai ser um prazer falar com vocês hoje. Vamos trocar um pouquinho de ideia, de informação, para todo mundo ter uma casa mais segura e mais pronta para as crianças. Bem-vindos. Aí o que acontece? Hoje em dia, tem muita gente que pergunta, posso usar protetor de berço? Não posso? Que tipo de rede é mais segura? De que forma deixar a escada? A Lília aí vai dar um show aí com a gente, que tem escada. Precisa usar a trava na privada, no fogão, na geladeira, enfim. A Karina está aqui hoje para ajudar a gente um pouquinho, a dar umas dicas, e eu queria pedir também para as meninas, então, começarem a falar um pouco da experiência delas. Queria pedir desculpa que a Cami está com um probleminha de conexão, então a imagem dela está indo e voltando, a gente vai tentar levar da forma que a gente conseguir. E, infelizmente, faz parte, né? A gente ainda vive num mundo da tecnologia e dependente da tecnologia. Nossos filhos vão rir dessas histórias, né? Que, como assim? A gente tinha problema de conexão, mas, enfim, faz parte. Lili, eu queria que você falasse um pouquinho aí, que você tem um baby pequeno, como é que você faz dentro da sua casa, qual tipo de dúvida que você tem dentro de casa, e a gente colocar um pouco da nossa experiência. Bom, aqui eu tenho um bebê de 10 meses, né? Quase 11, então ele tá naquela fase que ele quer mexer em tudo, quer engatinhar, quer em tudo quanto é lugar. E a minha casa, ela é assim, totalmente... Ela tem 3 andares, então tem escada, pacas, assim.
tem piscina, tem varanda, tem tudo que é super perigoso para criança. E, para falar a verdade, a princípio, assim, eu não tenho muito acessório, digamos assim, em casa para auxiliar. O meu maior auxílio tem sido o tempo que eu passo com ele, ensinando ele a fazer as coisas sozinho, porque não é só aqui na casa da minha sogra, tem, da minha mãe tem também. Então, assim, para falar a verdade, piscina, por enquanto a porta fica fechada, eu não deixo aberto de jeito nenhum, e sempre tô com ele quando ele tá no andar de baixo, que é quando dá acesso para a piscina, assim como na varanda, e na escada eu ensinei ele a subir, ele tá aprendendo a descer, ele ainda tenta descer de cabeça, assim, não é muito adequado, mas ele consegue subir sozinho, e eu fico sempre pertinho e tudo mais. Eu tô vendendo a casa também, então eu não queria investir muita coisa para essa casa, muita grade, muita coisa assim. Mas, por enquanto, eu tenho conseguido ficar bastante com ele, ensinar bastante coisinha para ele e tudo mais. Agora, realmente, assim, porta de lavanderia que tem produto de limpeza, a gente trava, esses tipos de coisa que realmente aí eu procurei colocar uns acessórios ali para fechar uma gaveta ou outra e tudo mais, que tenham coisas mais perigosas. Mas, por enquanto, tá indo, mas eu vou precisar colocar mais umas coisinhas mesmo. Mas eu sou bem relax, assim, eu não sou uma pessoa muito desesperada no que fazer com ele aqui em casa. Eu tento não deixá-lo sozinha, mas eu sei que em breve vai ser difícil, porque quando eles andam, a gente piscou, eles já estão em outro lugar, né? E o que você indica pra gente, Karina, assim, no caso dela, que tem escada, que tem um monte de coisa dentro de casa, o que você geralmente costuma indicar aí para seus clientes? Então, Jana, eu até, antes de dar as dicas, eu acho importante comentar que, assim, é importante a gente ter uma casa segura, com os acessórios, com todas as coisas comuns que todo mundo conhece, que são rede na janela, proteção de tomada, proteção de quina, portão na cozinha. Existem milhões de produtos hoje, milhões de questões que a gente precisa avaliar em casa, que são riscos para as crianças. Mas eu acredito também na questão da educação, que é o que a Lili falou. É importante, sim, a gente dar educação para as crianças, ensinar o que é certo, o que é errado, explicar o porquê pode fazer isso ou não pode, as consequências de cada coisa. Mas as crianças até 2 anos de idade, elas não têm uma condição, um desenvolvimento cerebral para conseguir entender todos os perigos. Por isso que é importante deixar a casa arrumada e segura. E, de novo, a gente pode deixar a nossa casa super segura, mas a criança não vive só lá. Ela frequenta outras casas, ela frequenta outros ambientes, por isso a questão da educação, para minimizar ao máximo esse risco. No caso da Lili, que tem a rede, a escada, o mais indicado é ela colocar um portão de segurança, né, uma porteirinha ou alguma trava de segurança nos dois acessos da escada, tanto embaixo quanto em cima. E se a escada tiver vão lateral, ou seja, se ela não está entre paredes ou se não tem um vidro protegendo, é importante colocar a rede de segurança, mesmo que a gente coloque em janela, colocar nesse vão lateral da escada e nos vãos entre os degraus, para a criança não cair, né? Karina, em relação à sua casa, por exemplo, você tem 2 filhos, né? Exatamente. E como é que qual a idade das crianças? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Janaína falou, eu tenho 2 filhos. Um tem 7 anos e o outro tem 10 meses. Assim, quando o meu bebê nasceu, a minha maior preocupação foi essa questão de protetor de berço, travesseiro, né, coberta, todas essas coisas. Então, logo quando ele nasceu, eu já retirei tudo do berço. Meu pediatra me orientou assim. Eu também tinha lido muito sobre isso. E eu tirei tudo do berço, deixei realmente só o colchãozinho livre de protetor de berço, de travesseiro, de fralda. E era muito rigorosa com isso, porque eu morria de medo dele sufocar. Então, eu não deixava nenhuma fralda no berço, nada. Eu usava o saquinho dormir, então eu garantia que ele estaria coberto, né?
e não usei protetor de berço. Aí ele foi crescendo, eu fui liberando um pouco mais, porque ele começou a se mexer muito. E eu acho que é a conexão da Karina. Eu acho que essa é uma preocupação de todas as mães, né? Da questão de bater a cabecinha na grade do berço. E como ele se mexia muito, eu fui ao pediatra e o pediatra disse, olha, você pode amarrar bastante o protetor de berço e usar, para que ele não bata a cabecinha, né, na grade. Aí eu comecei a usar o protetor de berço. Só que, o que aconteceu? Quando ele foi mais ainda, ele começou a ir, né, no protetor de berço. E aí eu retirei completamente o protetor de berço e mantive realmente o bercinho livre de travesseiro, de protetor de berço, de tudo isso. Essa foi uma parte da questão do protetor que eu tomava muito cuidado. Ele tem, né? E eu faço... Karine, tá me escutando? Oi. A sua conexão tá falhando um pouquinho. Tô escutando. Gente, falhou um pouquinho agora. Aí eu acho que tá voltando. Falhou um pouquinho? Tá voltando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora, a Lili também queria falar alguma coisa, né, Lili? Você queria complementar o que a Karina falou? Não, agora que a gente estava falando de protetor de berço, eu já cheguei a ver caso de criança que ficou até com o pescoço super roxo, assim, de ter prendido no protetor, que tinha umas cordas que imitavam cipós, porque era de floresta o tema, e a criança chegou a prender o pescoço nessas cordinhas aí, mas graças a Deus não aconteceu nada, a mãe conseguiu tirar a tempo tudo a criança, mas ficou até com o pescoço machucado, assim, realmente tem que... As mães acho que não sabem muito, né? Eu sou designer de interiores também, então as pessoas querem deixar o quarto bonito, elas não sabem muito o perigo que isso traz, por isso que eu acho que é um assunto importante também, né? O berço, que eu acho que o berço... Escada a gente presta atenção porque é um perigo, piscina é um perigo, berço a gente nunca imagina que vai ser um perigo, né? Pois é, e o que acontece é que eu acho que os pediatras não têm uma opinião formada sobre esse assunto. Então, eu já fui em pediatra que não liberou o protetor de berço e já fui em outro pediatra que liberou o protetor de berço desde que fosse muito amarrado, né? Então, eu acho que realmente não há uma opinião formada sobre esse assunto ainda, mas eu, acaso, usei de pouco tempo e depois passei, hoje eu não uso mais nada, hoje meu berço é livre, mas eu uso também protetor tomada por toda a casa, porque meu bebê é muito traquino, ele engatia a casa inteira, né, então sai mexendo a mão, bota a mão em tudo, inclusive em coisas do chão, eu fico assim, tentando realmente... organizar para o máximo possível, porque ele coloca tudo na boca, então eu coloquei os protetores de tomada, né? O meu maior problema é porque eu tenho um filho de 7 anos e adora Lego, e adora espalhar Lego pela casa, e eu fico realmente catando os Legos, porque morro de medo dele engolir uma pecinha de Lego. Quem tem 2 meninos de fases tão diferentes é bem complicado, né? Karina. E oi, tá ouvindo? Eu queria um pouquinho, assim, a gente passando de um tema para o outro, e eu queria que a Karina fosse explicando um pouquinho para as mamães o que era, dando as dicas dela também, em relação a cada tema. Porque, por exemplo, em relação à proteção do berço, é fato de que as coisas realmente não é uma coisa segura. Minha filha, por exemplo, eu tirei do berço com 1 ano de idade, que ela escalou o protetor de berço e se jogou do berço. Quer dizer... fez aquilo de degrau e se jogou. A sorte é que a cama, o berço, no dia, é coisa de Deus, né? Estava colado de uma cama. Então, eu queria, assim, a opinião da Karina, como baby planner, o que ela sugere? Bota protetor, não bota? Tem aquele de almofadinha que a gente vê, que é aquela espuma que não é tão bonito, né, Aline? Você que é decoradora aí, mas são aqueles estreitinhos que, de repente, são um pouco mais seguros. O que você sugere, Karina? Assim, essa questão do berço é o que eu falo, assim, para as mães, que é o primeiro ponto de atenção na casa. Não é para colocar protetor de berço, eu sei que eles são fofos, eles enfeitam o quarto, mas eles são muito perigosos. O bebê pode sufocar, ele pode usar como trampolim.
Hoje em dia já existe um protetor que é de tela. Então, você pode usar esse, ele não é lindo, ele não é fofo, mas ele traz a segurança, né? A Karine estava comentando que ela tinha medo que o filho dela batesse a cabeça. As crianças, elas giram dentro do berço mesmo, elas se mexem bastante, mas nenhuma criança vai dar uma porrada enorme na hora que estiver dormindo que cause tanto problema, sabe? Então, é melhor não deixar protetor, não é para deixar travesseiro. Uma criança até 1 ano não precisa usar travesseiro. Se for usar algum cobertor, assim, fininho, ele tem que ficar preso embaixo do colchão, bem preso nas laterais, para não soltar. O indicado é não deixar nem bichinho de pelúcia, nada solto dentro do berço. A criança, ela só precisa do lençol de baixo e ela está vestida adequadamente para não ficar com frio. Se quiser colocar um lençol ou algum cobertorzinho que não aqueça demais a criança, pode colocar, desde que esteja bem preso na parte de baixo, lá no pezinho do berço, né? Além disso, muitas mães gostam de colocar mobile no berço, para chamar a atenção da criança, para distrair. Pode usar mobile quando a criança é pequenininha, mas a partir do momento que a criança já começar a ficar de 4, já começar a levantar, além de ter que baixar o estrado do berço, esse mobile vai ter que ser retirado. Até mesmo a babá eletrônica, se ela estiver presa no berço, como ela tem o fio, né, da tomada, se a babá eletrônica estiver presa no berço, também vai ter que tirar e achar outro lugar mais adequado para prender a babá eletrônica quando a criança começar a se levantar. Karina, eu acho assim que quando a gente fala de segurança é um tema muito abrangente, amplo, né? E a gente tem que realmente rodar a casa aí, que tem várias coisas importantes que a gente tem que se preocupar. Enfim, no quarto eu acho que o mais importante que a gente tem que enfatizar foi o que você falou agora. É colocar lençol de cima, não é recomendado, mas se for usado, prender lá embaixo, né, no pezinho. Achei o máximo essa dica, porque realmente eu nunca tinha me ligado nisso. Inclusive, eu acho que deve ser por isso que se você pegar lençol americano, quando você compra o lençol que vem lençol de baixo e de cima, geralmente não tem para vender o de baixo com o de cima, mas quando tem, ele é costurado lá embaixo, né? Eu cheguei a cortar lençol por causa disso, porque ele é costurado embaixo, ele fica preso realmente. Eu acho que é uma questão de segurança. Aqui fora a gente tem... Oi? Pode falar. E mais um adendo com relação a isso muitos pediatras também recomendam que quando for colocar o bebê para dormir, se for usar cobertor ou lençol, colocar ele mais para baixo no berço, porque o bebê às vezes vai escorregando. Como muitos bebês têm refluxo e a gente coloca aquele travesseiro anti-refluxo embaixo do berço, às vezes o bebê dá uma escorregadinha para baixo. Então, já colocar o bebê assim, da metade para baixo do berço, já é uma garantia que ele não vai escorregar e o cobertor ou o lençol não vai ficar em cima do rostinho dele se ele escorregar também. Eu tenho uma dica ótima que eu estou fazendo agora com o João. Inclusive, até fiz um post agora, por conta do frio. Eu tenho colocado o cobertor, tenho colocado o colchão, protetor de colchão, cobertor e prendo o lençol por cima do cobertor. Ou seja, o neném não... Ah, legal. Tá ruim a conexão. Entendeu? E nada cobre ele. Ele tá quente. Oi, Cami. Oi. Não, sua conexão falhou, mas a gente pegou. Bota o cobertor debaixo do bebê, né? Debaixo do bebê, entre o colchão e o lençol, entendeu? Você forra você forra o cobertor, né? E depois em cima do cobertor você põe o lençol preso com elástico, que daí não tem como o bebê nem se sufocar, nem como o cobertor andar e tá preso. Tem um post meu lá no Mãe de 3 falando sobre isso. Ah, legal, legal. Agora, uma outra coisa legal também são aqueles sacos que são super esquisitos, né, Karina? Mas é um macacão, que na verdade ele tem a parte de cima do macacão e embaixo ele é um saco. Eu acho que vocês, mamães, já viram, né? É um sacão
tipo uma pelúcia, um negócio, é tipo uma roupa toda de plush, né? E com zíper. Então a criança é como se você estivesse enfiando a criança no saco de supermercado, mas é um barato, né? É muito legal. Isso para recém-nascido é maravilhoso. Isso é ótimo para o recém-nascido. Eu usei muito com o João Francisco, colocar o nenê dentro do saco, porque assim, ele não... Mas assim, o único problema é que ele desce. E aí você tem que escorar o pezinho dele com uma almofada para ele não descer e não sufocar, né? Não, Camila, mas esse é um macacão que você veste. Macacão. E tem um outro tipo, um sleeping. É, um sleeping bag, assim, entendeu? Que você põe ele ali e como ele é recém-nascido, ele ainda não se mexe muito, então dá. Mas quando começa um pouquinho, com uns 4 meses, aí é melhor já escorar com alguma coisa embaixo. Agora, Karina, vamos passar para uma outra parte que eu acho também que é de super importância, que a Karine falou aí, que são os protetores de tomada. E uma coisa, gente, que eu acho que assim, levante a mão, qual a mãe que não fez aí, nunca deixou um carregador de celular conectado na tomada com a pontinha desconectada do telefone, entendeu? Isso aí, Jana. Não é? Qual a mãe que nunca fez isso? É um mega perigo, porque a criança botar isso na boca pode tomar um choque absurdo, né? Conectar isso numa água, numa mamadeira, enfim, água com eletricidade a gente sabe que não combina. Então eu queria que você desse umas dicas aí em relação a essas proteções aí que hoje existem, né? E a gente, às vezes, não cuida. Exatamente, Jana. Isso do carregador que você comentou é muito importante, porque a gente tem mania de deixar carregador por todas as tomadas para ir carregando o celular em cada ambiente da casa conforme vai passando. E é um perigo muito grande, porque a criança vê aquilo, ela acha legal, tudo vai para a boca, e a descarga de energia que o carregador de celular tem para uma criança pode ser fatal. Para um adulto não, mas para uma criança pode. Então, nunca deixar o carregador de celular na tomada se não estiver em uso. Existem vários protetores de tomada, alguns deles coloridos, de bichinho, com formatos diferentes, mas a minha recomendação é que as mães escolham o mais simples possível, sem cor, ou transparente, ou branco. Porque se for alguma coisa fofa, colorida, que vai chamar a atenção das crianças e ela vai lá botar a mão para ver o que é aquilo. Hoje em dia, vou mostrar para vocês. Existem alguns protetores que vêm com essa chavinha, então você coloca na tomada, você coloca ele na tomada, tá dando para ver? Tá. Você põe na tomada e para tirar, você usa a chavinha que encaixa. Então, ninguém consegue tirar a não ser com a chavinha. E ela é segura e é um modelo adequado agora para as tomadas novas, porque existem poucas marcas e poucos fabricantes que já fabricam esse modelo novo de tomada do Brasil, que só o Brasil tem. Então, é importante, antes de comprar, ver direitinho qual é o modelo de tomada que você tem em casa, se é velho, se é o novo, se é com pino reto, pino redondo, para você comprar a mais adequada para você. Até, Jana, se você quiser, a gente pode comentar, existem outros ambientes da casa que também são bem importantes de se avaliar, como, por exemplo, a cozinha, né? Parece meio óbvio que a cozinha é um lugar perigoso, porque tem faca, tem fogão. Eu sempre recomendo para as minhas clientes colocarem um portão de segurança na entrada da cozinha, porque a cozinha não é lugar de criança, é o lugar onde tem o maior risco de queimadura, mas também existem outros riscos que a gente não pensa antes, mas tem o lixo, com o saco de lixo que a criança pode querer abrir e o saco de lixo pode gerar asfixia. Muitas vezes a gente acaba um produto de limpeza, joga o resto da embalagem no lixo, mas ainda tem um pouquinho. E a criança pode ir lá, achar aquilo legal e querer abrir, e de repente até beber esse líquido. Então, existem várias coisas que a gente tem que avaliar na casa para ter uma casa segura, né? Não reaproveitar também embalagem, né? A Lili, como é que você se protege aí, Lili, com o Bento? Levadíssimo, que nem o João Francisco, Lili.
João Francisco já comeu até moeda. O Francisco até moeda já quase foi. Pedra, essa semana foi pedra. A alimentação dele, coitado, sua mãe não alimenta ele. Pedra aqui em casa é o comum, porque tem jardim, o Bento fica no jardim e pedra é a coisa que ele mais gosta no mundo. E ele sempre quer colocar a maledeta da pedra na boca. O Bento, ele é bem sapeca. Ele quer pôr tudo que não deve na boca, inclusive. Deu pra ver no evento que ele queria comer toda a comida que tava no chão, tudo que tava lá, que tá no chão, ele quer comer. Então tem que pôr tudo pra cima. Essas coisas pequenas não dá pra ficar no chão. Tudo ele pega, tudo. E come mesmo. Se deixar, acho que engole. Ainda não engoliu, mas acho que engole. Cachorro, Lili? Tenho. E ele come a comida do cachorro também? Não come, porque a minha área de serviço, para variar, tem uma escada no acesso. Então, ele precisa subir a escada. É um processo meio demorado. Então, e passar pela cozinha, né? Então, como na cozinha ele só fica quando a gente realmente está muito atento a ele, ele não chegou a comer. Mas eu realmente estou evitando muito, porque o cachorro ele é muito bonzinho, mas ele é grande. Se ele resolver morder, aí acho que a comida ele não vai ficar muito feliz do Bento mexer, não. O Bento mexe no rabo, puxa a orelha, mas acho que a comida ele não vai gostar. Na cozinha, Lili, até uma dica para vocês, mamães, na cozinha, às vezes a gente tem costume de guardar, por exemplo, vai fazer feijão, abre o saco de feijão, pega um pouquinho, fecha e deixa num armário, às vezes embaixo. Toda criança acha o nariz o máximo. E muitas crianças vão parar no hospital porque pega feijão, pega alguma coisa e enfia no nariz, porque é um buraquinho novo, é diferente, é engraçado. Então, até essas comidas que a gente deixa aberto para usar depois, tem que guardar em lugar adequado, porque criança é curiosa, e isso é super saudável, mas a gente tem que estar bem atento, né? A gente nunca pode deixar a criança sozinha, porque acidentes acontecem em frações de segundos, né? Ah, isso com certeza. Até pegando o gancho aí dos segundos, eu vou colocar uma experiência, na verdade duas, né? Porque essa do feijão aí eu fiz quando era criança, tá? Mas a experiência dos segundos aí em relação à água que você falou, você tem até uma estatística aí que você vai passar pra gente, né? E realmente é perigoso. Eu tive assim, foi quase uma fatalidade, eu quase perdi minha filha afogada, tirei ela roxa da piscina, numa festa do meu filho com todo mundo em volta da piscina. Ela caiu rente à borda, eu tirei a boinha dela para dar almoço, ela caiu rente à borda e ninguém viu. Do lado, tinha mais de 20 adultos na festa, enfim. E realmente quase morreu, eu tirei ela roxa de dentro da piscina. E eu acho que é uma coisa que vocês estão até falando aí, a gente tem que educar. E realmente, eu acho que acima de tudo, não é confiar em tudo que existe de segurança. É você estar de olho, é você educar. Né? Não adianta botar, que nem a Lili falou aí, não adianta botar escada, tem que ensinar que pode, o que não pode, ensinar a descer, ensinar a ser sapo, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa história aí da água também, dessa estatística que você tem em relação a balde, tudo isso. A primeira causa de morte por acidentes no Brasil com crianças de 1 a 14 anos são acidentes de trânsito. E a segunda causa são justamente os afogamentos. Basta 2,5 centímetros de água para uma criança se afogar. Por isso que pode parecer neura, mas usar a trava nos assentos sanitários da casa é importante. É importante falar que não pode brincar com a água da privada, que não é saudável, que não é legal, mas a cabeça da criança, até os 2 anos de idade, é mais pesada do que o próprio corpo. Então, se a criança for brincar, por exemplo, na privada, ou mesmo num balde, com 2,5 centímetros de água, ela não vai conseguir voltar, e isso pode causar um acidente. Quem tem piscina em casa, ou quem frequenta, né, lugares com piscina, além de educar a criança, de que não pode entrar sozinho, além de colocar na aula de natação, tudo isso é super importante. É muito importante também ter uma cerca de segurança em volta da piscina. Essa cerca, ela precisa ter pelo menos 1,5 metro de altura,
e ela tem que ter um portão com trava. Uma trava que só um adulto consiga abrir pela altura e pela dificuldade. E hoje em dia existem alarmes. Eu até fiz já alguns posts sobre isso no meu site, do Demames. Se alguém depois tiver curiosidade e quiser entrar, algumas dicas sobre boias, quais são as boias mais seguras, alguns produtos desses de segurança de piscina, que existem alguns alarmes que quando esse portão se abre, ele toca. Ou outros alarmes que você põe uma pulseirinha na criança e se essa pulseirinha entrar em contato com a água, toca um alarme. Então, é muito importante prestar atenção com piscina. Existem vários casos, igual o que aconteceu com a sua filha, de ser uma festa. Já ouvi vários casos assim, e infelizmente algumas não tiveram um final feliz, porque quando tem muita gente olhando, ninguém está olhando. Então, é importante, sim, deixar o ambiente super seguro para evitar qualquer tipo de acidente, né? Quando estiver perto da piscina, por exemplo, eu acho que foi uma falha minha por eu ter tirado ela da piscina. Vou dar almoço, tirei a boia, né? E aí ela meio que escorregou perto da piscina. Então a gente tem que se ligar nisso aí, né, Karina? Exatamente, exatamente. As falhas acontecem, todas, na maioria das vezes, é uma questão de segundo que você não está olhando, que você virou para pegar alguma coisa, ou foi dar comida, tirou a boia e aí escorregou. Por isso que, assim, é importante a supervisão constante de criança. Começou a engatinhar, supervisão total em cima, não só com janela, com proteção de tomada. Existem plantas que são tóxicas também. Existem muitas coisas que precisam ser avaliadas, né? Até porque, né, eu vejo muito por aí a gente que coloca esses acessórios de segurança e acabam deixando um pouco de lado a supervisão porque se sentem mais seguros. Eu moro num bairro que tem bastante gente com piscina e às vezes a gente vê vizinhos, tudo, com a criança brincando em cima da capa da piscina, assim, tipo, pulando, assim, e os pais perto, eles não veem perigo, porque afinal de contas aquilo é para proteger da piscina, né? Mas se aquilo rasga, é muito mais perigoso do que se a piscina tivesse aberta. Então, é por isso que eu realmente acho o conjunto é muito importante, né? De tudo. Você educar uma criança a cair numa piscina e conseguir boiar é muito importante. Você não se sentir tão seguro e supervisionar aquela criança a todo instante, ainda mais que meu filho é muito sapeca, eu acho que realmente eu supervisiono mais. Mas quem tem criança quieta, às vezes até fala, ele é quietinho, e acaba deixando mais ali. Então, eu acho que a gente nunca pode relaxar 100%, mas também não ficar desesperado atrás, né? Sempre de olho, mas eu acho importante mesmo. Exatamente, Lilia. Concordo totalmente com você. É o conjunto de coisas. Acessórios de proteção e a educação. Por exemplo, capa de piscina é super perigoso. Muita gente acha que é legal, mas é muito perigoso, porque se a criança escorregar, ela não é presa a cada centímetro. Então, se a criança escorregar e cair por baixo da capa, ninguém vai saber que ela está lá, né? Então, o ideal para a piscina são as cercas mesmo, mas aula de natação, ensinar a boiar, mostrar que afunda, de repente você pode jogar um gelinho na piscina ou um brinquedo pesado e mostrar que aquele brinquedo, por exemplo, não sabe nadar. Então, ele caiu e afundou e ficou lá embaixo. Então, mostrar algumas coisas para a criança como forma de educação é importante também. Em relação à parte de fogo, que você falou, eu tive a experiência com um menino que queimou a mão na beira do fogão e foi uma queimadura de 3º grau pela pele do bebê ser muito fina, né? Então, assim, hoje já existem algumas coisas, a alça da panela também, colocar para dentro, né? Se ligar de colocar para dentro, porque existem algumas coisas que a gente pode fazer mesmo sem todo esse recurso. Eu sou humilde, eu não tenho dinheiro para comprar todos esses aparatos, mas existem coisas que a gente pode fazer, como você está falando aí, o saco do feijão que pode ser preso, fechadinho, não reaproveitar a garrafa, né, porque às vezes você pega uma garrafa de suco e bota água sanitária. Quer dizer, para a criança, ela está vendo aquela garrafa, ela está relacionando aquilo ao suco que ela bebe todo dia. Então, tem coisas que a gente pode fazer, né, no dia a dia, sem precisar realmente gastar horrores.
E a Karine comentou Exato. algo importante em relação às peças pequenas de brinquedo. A Cami deve ter passado por isso também. Eu passei, que tenho 2 também. O Lego, né? Oh, meu Deus, ô coisinha infeliz, aquelas coisas miniatura, assim, para os pequenininhos. Exatamente. Mas, Cami, e aí, como é que o João faz aí com as pecinhas pequenas? E como o João é que nem o Bento, né, o Lili, a gente que tem crianças levadas, a gente toma um cuidado redobrado. Inclusive, isso que a gente estava falando lá no evento, até limão que estava no chão, eles colocaram na boca, chuparam limão, tudo que estava no chão, eles foram comendo. Mas o João eu já evito também, assim, os Legos aqui em casa, os do Bruno, que é a tentação dele de mexer, o que eu fiz? Eu comprei um Tupperware grande, né, um recipiente grande com tampa, e eu deixo num lugar alto, ou seja, ele não tem acesso, porque ele já mexeu várias vezes e realmente aquilo se desfaz e as pecinhas são pequenininhas. E o brinquedo dele, o Lego dele, são os indicados para a idade dele, com peças maiores, entendeu? Que a criança não consegue engolir. Então, assim, tem os brinquedos já direcionados às idades para as crianças. Então, aquela coisa de não seguir o brinquedo para a idade correspondente, eu dou. Não dá, porque é bacana você seguir realmente a indicação do brinquedo, porque ele já é próprio para aquela idade, para não correr esse risco da criança comer, da criança se machucar. Então, assim, aqui em casa os Legos do João são praticamente de tu, são peças gigantescas, entendeu? Para essa criança não colocar na boca, porque ele realmente come tudo. Foi que nem você falou do episódio que eu achei que fosse uma moeda, foi questão de, assim, de 5 segundos e no fim eu voei para o hospital, tive que fazer um raio-x para depois, talvez, se tivesse alguma coisa suspeita, fazer uma endoscopia, mas na verdade ele tinha engolido um algodão, entendeu? E que sairia nas fezes. Mas assim, só o susto que você... Só o susto que você toma, inclusive quando eu cheguei lá no pronto-socorro, a Karina pode falar melhor pra gente, que você não pode enfiar o dedo na goela da criança para tentar tirar, porque você empurra ainda mais e aí que dá o risco de sufocamento com o objeto. Então você tem que virar e bater nas costas, se não cuspir, aí corre realmente para o hospital. Mas assim, a minha primeira reação do desespero foi enfiar o dedo na goela dele. Eu acabei machucando a garganta, porque, claro, eu machuquei com a unha, né, por mais curta que tivesse. Mas assim, a gente tem que tomar esse certo cuidado também de não entrar em pânico na hora que a gente viu que engoliu, entendeu? E tentar tomar todas as medidas cabíveis e rápidos, assim. Se não der certo, aí sim é melhor ir correr para o hospital e tomar conta. A Karina pode falar melhor para a gente. Exatamente, Cami. O que acontece muitas vezes é a gente pensar no óbvio, né? Uma moeda, um brinquedo, uma peça pequena, mas existem aquelas coisas que não são óbvias e que estão soltas em casa. Tampa de Bic, tampa da caneta Bic, tá solta, a criança pode engolir. Isso, um chipzinho ou, às vezes, um pendrive desses que cada vez são menores, a criança pode engolir. Essas baterias de íons, essas baterias redondinhas, que a gente usa em até alguns brinquedos de criança, vem com essas baterias, pilha. A gente guarda um monte de coisa, por exemplo, na gaveta do banheiro. Na gaveta do banheiro, às vezes, tem um alfinete, tem um botão, sei lá, que veio a mais numa camisa. Tem milhões de coisas que a gente precisa. Eu acho que desconectou a Karina. Karina, eu acho. Tá, não, ela tá voltando, caiu. Oi. Karina? Oi. Karina. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, tem milhões de coisas que a gente tem que prestar atenção, que são pequenininhas e que podem, a criança, se achar, ela vai querer pôr na boca, ela vai querer sentir aquilo, experimentar aquilo, e realmente, a Camila está certa, a gente não pode tentar colocar o dedo para retirar esse objeto, porque pode afundar mais e dificultar a retirada. Então, existem algumas manobras de desengasgo que são importantes, toda mãe, todo pai saber fazer, as avós, os avós, é importante todo mundo aprender para qualquer eventualidade, né? Às vezes com seu filho, com seu sobrinho, ou às vezes você está na rua
e você encontra, sei lá, uma mãe desesperada e você precisa ajudar. Então, são coisas bacanas que, se todo mundo souber, ajuda muita gente, né? Jana, você que mora aí nos Estados Unidos, eles têm muito curso disso, né? Eu fui babá 1 ano aí de au pair e, meu, a gente fica 4 dias fazendo curso antes de ser au pair e eles falavam muito, assim, eu lembro que eles tinham um panfleto do Don't Shake the Baby, umas coisas assim, que hoje em dia fala no Brasil bastante também, daquela síndrome do bebê chacoalhado, mas assim, enfim, eles têm 1 milhão de coisas. Eu lembro que na escola tinha muita palestra, nos Estados Unidos eles têm bastante cuidado com esse tipo de coisa, né? Tem, na verdade, eu acho que aqui a cultura é muito diferente, porque aí a gente tem babá, empregada, avó, tia, é a vizinha, é milhões de pessoas que às vezes se envolvem na educação do filho, né, da criança. Aqui é a mãe, ela e ela. Então, o que acontece? Existem milhões de recursos, a mãe cria aquele ambiente aqui, né? E acaba criando dentro daquele ambiente para poder se sentir mais seguro. Então, realmente, tem protetor de tomada, protetor de geladeira, é um protetor que eu acho o máximo. Eu não sei se vocês conhecem, um de fogão, que você protege os botões do fogão e a borda do fogão. Você bota, é tipo um acrílico que fica assim, transparente, para a criança bota a mãozinha, a mão não chega no fogão. Então, assim, eu tive loja de bebê durante 10 anos e eu vendia isso tudo e mais um pouco. Tem um protetor também, Karina pode falar aí também, para a borda do berço, para quando a criança começa a levantar e sacudir, se ela bater, ela não machuca a boquinha, não machuca a cabeça. Então, assim, tem muito recurso realmente, muita coisa hoje em dia que dá para a gente proteger bem as crianças, né? Karina, Exatamente. Você quer dar alguma Uma coisa que eu uso, né, que desde que eu tive meu filho mais velho, Antônio, eu uso, é a tela de proteção, realmente. Eu moro em apartamento e eu coloquei tela no apartamento inteiro, porque eu faço isso que a Lili falou, de educar, converso bastante com ele, né. Com o pequenininho eu educo mais ou menos, porque ele ainda não tem tanta noção, mas eu já comecei a educar. Mas eu morro de medo dessa coisa da criança se pendurar na varanda, e eles se penduram mesmo para olhar, então, eles se penduram para olhar o que está lá embaixo, para olhar, então eu botei tela de proteção no apartamento inteiro, desde que ele começou a andar, desde que ele tinha, assim, por volta dos 10 meses, mais ou menos, ele começou a andar, ele já estava, assim, querendo olhar para baixo, aí eu já coloquei tela de proteção no apartamento inteiro, que é coisa que eu acho assim, super importante para quem mora em apartamento e principalmente para quem mora em andares mais altos, né? No caso do meu, 16º. Então, eu coloquei logo a tela de proteção, já serviu para o meu João pequenininho também. Com certeza. Agora, Lili, você teve uma dúvida aí que você queria tratar aqui com a gente, que você trouxe, e eu acho que a Karina vai falar super bem disso aí também em relação ao carro, né? Cadeirinha para frente, cadeirinha para trás, qual é a hora de usar, qual cadeirinha certa, para que idade? Vamos tocar nesse assunto um pouquinho que nosso bate-papo está terminando. Isso, eu tinha perguntado o que eu acho legal, rapidinho, desculpa, o que eu acho legal, assim, também saber a posição. Eu já ouvi gente falando que era melhor colocar no meio, mas normalmente a gente coloca atrás da pessoa do lado, né? Eu acho que a posição e a cadeirinha mesmo, porque eu já vi gente também que compra, às vezes, uma cadeirinha que aguenta mais quilos, só que a criança fica muito solta dentro, ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é legal falar isso, porque eu já vi muita mãe comentando no Instagram, inclusive, acho que deve ter bastante gente querendo saber um pouquinho. Vamos lá. É fundamental que qualquer criança, em qualquer idade, ande na cadeirinha sempre, né? Cada idade tem a sua cadeirinha, mas nunca sair com nenhuma criança sem o suporte adequado. De fato, o lugar mais adequado para colocar o bebê conforto, que o bebê conforto é usado para o recém-nascido a 1 ano de idade ou aproximadamente 9, 13 quilos. O bebê conforto, ele fica de costas para o movimento, então o bebê, ele olha para trás, lá para o vidro de trás do carro, e o local mais adequado para colocar é no banco do meio mesmo,
lá atrás, no banco do meio. Isso por quê? Porque também se tiver algum acidente, alguma batida lateral, não vai pegar a criança, ela está bem protegida no meio do carro. De qualquer forma, muita gente coloca na própria lateral, porque existe o encosto do banco, e você consegue colocar o espelhinho no encosto para ver o bebê, ver se está tudo bem. Quando for colocar o bebê conforto ou qualquer cadeirinha, é importante desligar o airbag do banco traseiro. Desligar o airbag das portas para, em caso de acidente, o airbag não causar uma lesão maior, né? Nunca colocar... ou a porrada que ele dá, né? Porque vem com muita força, então pode machucar o bebê. E, então, nunca colocar o bebê conforto no banco da frente. Aliás, só depois dos 12 anos que a criança, pela lei brasileira, pode andar no banco da frente. E os modelos que existem são o famoso bebê conforto, que usa do nascimento até 1 ano de idade, mais ou menos. Tem a cadeirinha de segurança, que usa a partir de 1 ano de idade, entre o 1º ano e o 4º ano de idade, e já é virada para o movimento, então a criança fica virada para o vidro da frente do carro. De 4 a 7 anos de idade, vai usar aquela elevação, um assento de elevação que se chama booster. E sim, Lili, existem algumas cadeirinhas que são chamadas de cadeirinha reversível, que são cadeirinhas que você pode usar desde recém-nascido até mais ou menos esses 4 anos de idade. E no começo você usa ela de costas para o movimento e depois você vira. Mas, de fato, o bebê recém-nascido dentro de uma cadeirinha dessas, ele fica muito solto. Então, as mães que optarem por comprar esse modelo de cadeirinha, precisa comprar aquela almofada de U e alguns outros suportes para o corpinho do bebê que deixam ele mais aconchegado e mais preso dentro da cadeirinha mesmo, sabe? Mais seguro. Então, precisa comprar um outro acessório para deixar o bebê bem seguro se resolver optar por essa cadeirinha maior, que dura mais tempo, né? Karina, eu acho que é uma grande dúvida, eu tô, assim, até pelo tempo de loja que eu tive, porque as clientes questionavam muito qual é a hora de passar para a cadeirinha que pode usar o próprio cinto do carro, né? Porque antes do booster, tem algumas marcas, inclusive eu trabalhava com uma que eu gostava bastante, que é a Kiko. Desculpa a propaganda, mas realmente eu sou super fã, que ela assim, é uma cadeirinha reclinável e que realmente você poderia usar o cinto do próprio carro na cadeirinha e com o tempo você tirava o encosto e ela virava booster, né? Então, assim, é importante frisar que a criança bebê tem que usar a cadeirinha com 5 pontos. O fato de muita gente no Brasil não botar a cadeirinha no meio, eu acho que é em questão também do cinto do carro, porque no meio, nem todos os carros mais modernos têm o cinto de 3 pontas, mas o cinto, antigamente era só na parte de baixo, e aquele cinto não segura uma cadeirinha legal, né? Então, assim, passa pra gente um pouquinho, quando é que a criança pode usar cadeirinha com cinto do próprio carro, esse tipo de cadeirinha para criança? Tá. Assim, primeiro, independente, tem alguns casos que a gente escuta falar que, de bebê conforto mesmo, que como os pais prendem o bebê conforto no carro com o próprio cinto do carro, né, acabam achando que a criança já está super segura e não colocam o cinto da cadeirinha, o cinto do bebê conforto. Então, independente da cadeirinha, do bebê conforto ou do modelo que você escolher, ser preso no carro pelo cinto de segurança, você tem que usar o cinto que vem na cadeirinha no bebê, de 3 ou 5 pontas. Esse modelo que você falou, Jana, já são para as crianças a partir de uns 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, porque é um modelo booster que vem com encosto. Você pode escolher, e você pode deixar com encosto ou tirar. A criança de 1 a 4 anos, ela precisa dessa outra cadeirinha que é mais reclinável, que dá esse suporte, até porque a criança dorme e tudo, e que vem com o cinto dela mesmo. É importante que tenha esse cinto de 3 pontas. Acho que ela
E caiu. A conexão dela tá bem ruim. Mas uma das coisas, gente, assim, em relação... Ela tá voltando aí. Mas o que acontece? Eu tive naquilo... Karina, voltou? Oi. Então, e hoje em dia, complementando o que você falou, não sei por que está caindo a minha conexão, pessoal, desculpa. Faz parte, nossos filhos vão rir dessas histórias, eu estava falando isso aqui. Vão rir bastante. Então, hoje em dia existem alguns carros que já vêm com um gancho de ferro que é preso na própria estrutura do carro. E isso é muito bacana, mas não são todos os carros que vêm de fábrica com isso. Então, os carros que vêm de fábrica já vêm no banco central com isso. Então, você consegue prender a cadeirinha, o bebê conforto, com essa alavanca, com uma cadeirinha que já venha também com o sistema latch ou o sistema Isofix, que são sistemas que prendem nesse gancho do carrinho, aliás, do carro, e que te permite uma segurança total. Então, você não precisa usar o cinto de segurança para prender o bebê conforto ou a cadeirinha. Você engata ela no próprio carro, embaixo, em cima, e ela fica super segura. Legal. Um dos cursos que eu cheguei a fazer de treinamento de segurança lá na FIRP, em relação à cadeirinha, eles falam de duas coisas, né? Você tem que se preocupar com o Inmetro quando você vai comprar uma cadeirinha. Eu acho que não só com a cadeirinha, acho que qualquer item de segurança, às vezes você encontra um protetor de tomada, um é R$5, o outro custa 20, gente, alguma coisa tem de muito diferente, né? Então, se preocupar, Jana, se preocupar com esse selo do Inmetro, que hoje em dia é primordial para qualquer compra, inclusive dos berços hoje em dia, todos têm hoje em dia o selo do Inmetro para poder ser vendido no mercado, né? É muito importante ficar de olho nesse selo. Com certeza. Agora, em relação à cadeirinha, voltando à história da cadeirinha, o que acontece? Eu acho que hoje a gente vive, até isso é muito importante, porque num dos treinamentos aí, onde eu ia entrar do treinamento que a gente fazia na hora de vender, porque eu peguei, na época que eu tinha loja, eu peguei aquele boom da história da lei da cadeirinha, né? Então, foi assim, a cadeirinha sumiu do mercado, inflacionou absurdamente, as fábricas inflacionaram. E, assim, na verdade, o que a gente tem que... Muita gente fala, o Brasil está perigoso, eu vou carregar meu filho no colo. E um dos treinamentos que a gente tinha lá era em relação à importância da cadeirinha no seguinte sentido. Você é muito, assim, vamos dizer assim, é muito menos perigoso o seu filho andar solto no carro atrás do que no seu colo. Tá? Porque mesmo você com cinto, seja lá o que for, porque o que eles falavam? Se a criança estiver solta no carro e houver uma freada brusca, alguma coisa assim, óbvio que num capotamento não é esse o caso, mas assim, numa freada brusca, por exemplo, ela vai impactar com o banco, o peso do corpo dela. Num caso como esse, o que acontece? É o peso do corpinho dela, mas o peso da mãe multiplicado por não sei quantas vezes, que desculpa, eu não lembro quantas vezes, mas assim, o impacto da freada dá então em cima da criança. E aí a própria mãe pode causar a morte da criança em relação ao impacto, né? Então, era uma das ênfases e assim, argumentos de venda que a gente tinha na história da venda da cadeirinha, que eu acho importante a gente enfatizar. Até porque, às vezes, até comigo, o Bento às vezes chora, e a gente tá chegando em casa, minha mãe tá perto, assim, no carro, ela fala, deixa que eu pego ele pra acalmar. Eu falo, mas tem um lugar que ele tem que aprender a ficar quieto na cadeirinha, é no carro. Eu não sou de deixar chorar, mas eu acho que realmente no carro, se tá chorando, infelizmente, você tem que achar recurso pra acalmar, mas não tem o que fazer, tem que ficar na cadeirinha. Não dá. É difícil... É difícil acostumar. Eu tive problema com as duas crianças, Bruno. A Karina. Oi. Fala, Cami, pode falar. Eu tô te contando aqui que eu tive problema com os meus dois meninos com cadeirinha, né? Porque assim, o Bruno era uma criança que era colocar na cadeirinha, parecia que tinha espinho, até que um dia ele, com 1 ano, ele apareceu no banco da frente, assim, ele se soltou
e apareceu no banco da frente. Então, assim, outra coisa que é super importante é regular o cinto de segurança da própria cadeirinha no bebê, que ela tem que estar com um dedo só, né, de distância. Primeiro, claro, para não machucar o bebê, porque o bebê ainda é muito molinho, mas assim, ele tem que estar o mais justo possível no corpo do bebê, para o bebê não se soltar, porque além de tudo eles são muito espertos e eles se soltam por baixo pelo ombrinho, e foi o que aconteceu comigo com o Bruno, ele apareceu no banco da frente. E muitas vezes, até hoje em dia, o João, para variar o João me dando baile, ele vai berrando, da onde eu saio de casa até onde eu tenho que ir, porque detesta a cadeirinha. Mas é o que a Lili falou, não pode abrir mão, assim, colocar fone de ouvido, fazer um mantra e esquecer esse choro, entendeu? E não tirar da cadeirinha. É muito importante eles ficarem presos nessa cadeirinha. E a regulagem do cinto na cadeirinha também, isso é super importante. Não adianta nada você pôr numa cadeirinha com o cinto solto, né? Que o bebê pode escorregar e bater, e o acidente vai ser muito pior. Karine, ia falar alguma coisa? Não, Karine? eu estava falando que o meu, como todas elas falaram, chora muito e pior porque fica querendo mamar. Então, assim, insuportável sair com ele de carro, mas como todas falaram, realmente tem que deixar chorar, porque é a segurança deles, né, que está em questão. Então, o choro é bem alto, mas a gente deixa chorar, e quando está no local eu amamento. Karina, mais alguma coisa? Até uma coisa importante disso. Oi, Jana. Então, alguma dica mais importante aí, legal? Isso, na verdade, para as mamães ficarem tranquilas quando estiverem no carro e acontecer de começarem a chorar, é ter aquele espelho, né, preso no encosto de cabeça do banco traseiro, que você consegue ver o bebê pelo seu espelho retrovisor. Então, você vai olhar, o bebê está chorando, você vai ver que não é nada sério, que de fato não aconteceu nada, que você precise parar o carro e acudir o seu bebê. Se é só um choro de fome ou de tem um espinho nessa cadeira, não quero ficar, aí a mãe fica mais tranquila e ela consegue também ir dirigindo. Então é importante trazer esse conforto para as mães, né? Por isso que na minha consultoria de enxoval e na minha consultoria de segurança, eu sempre falo para as mães comprarem esse espelhinho, porque não é um item caro e é uma coisa que dá muita segurança para os pais quando eles estão dirigindo. Você vê o bebê e você, sabe, fica tranquila que está tudo bem com ele, e aí você continua o seu caminho tranquilamente, sem problema nenhum. Eu acho que até, assim, a gente parou para pensar, a dica, né, que fica, que eu acho bacana, é você, já que o neném chora, minha filha, para você ter uma ideia, não foge nem do Bento, nem do João. Eu tive uma viagem que meu marido faltou pular da janela. Ele chorou de São Paulo ao Rio de Janeiro, tá? Pra você ter uma ideia. Mas, enfim, a gente verificar a fralda, verificar, né? Mamou, tá tudo direitinho, não tem por que estar chorando. Tenta uns aparatos de brinquedos Olha lá, tem um monte de coisa especializada, né? Faz o circo, prepara o circo. Para poder continuar. Mas, meninas, eu acho que a gente está encerrando por aqui, né? Alguma dúvida, alguma coisa? Eu tenho uma pergunta só. Então pode fazer. Karina. Pode ser? Claro! Então, Karina, eu queria saber qual a idade que a criança tem que deixar se passar para a caminha. Porque o meu filho já fica completamente em pé, a gente precisa já ter baixado o berço há muito tempo. A gente sempre tem a sensação de que ele vai virar, de que ele vai cair do berço, né, para o chão. Aí eu queria falar de que eles passam para a caminha. Boa pergunta, Karine. Na verdade, assim, não existe uma idade ideal para tirar o bebê do berço. Isso vai depender muito de criança para criança. Tem criança que com 1 ano não consegue ficar no berço, chora, não quer dormir. Tem criança que fica no berço até os 3 anos, por exemplo. Então, depende muito da família e da criança, mas, em média, as crianças ficam até 2 anos no berço. De novo,
não pode ter nenhum protetor, porque ele vai usar como trampolim para cair. E assim, se ele já está desconfortável, se você sentir que seu filho já pode ir para uma caminha, mesmo daquelas mais baixinhas, ou que você coloque uma grade, que ele vai saber lidar com essa liberdade que ele vai ter, aí você pode tirar ele do berço e colocar ele na caminha. Se você acredita que ele não vai conseguir lidar com isso ainda, é porque não está na hora. E uma outra dica super importante, meninas, que eu acho válido falar dessa história do berço, é assim, sempre, principalmente para as mamães de primeira viagem, sempre deixar a grade do berço levantada. Mesmo que o bebê não esteja dentro do berço, foi tomar banho, está na hora de brincar, você acabou de trocar o lençol, por exemplo, acabou de mexer no berço, sempre levanta a grade. Por quê? Porque um dia, se você ficar acostumada a não levantar, não manter sempre levantada e travada, pode ser que um dia você esqueça, coloque o bebê e saia do quarto sem ter levantado a grade. Então, é importante virar um costume isso de levantar a grade e travar toda vez que mexer no berço para trocar um lençol, para limpar ou para qualquer outra coisa. Outra coisa que a gente acho que esqueceu de mencionar e falar um pouco aqui é em relação à babá eletrônica, né? Que, assim, muita mãe tem dúvida. A babá eletrônica com câmera, vale a pena? Vale super a pena, principalmente porque, às vezes, se você só tem a babá eletrônica com som, e você coloca no máximo, porque você não quer correr o risco de não acordar se o bebê chorar, qualquer gemidinho do bebê, você sai correndo para ver, e às vezes ele só estava se mexendo e voltou a dormir sozinho. Quando você tem a câmera nessa babá eletrônica, você, antes de sair do quarto, antes de se desesperar, você olha e você já vai ver. Ah, só se mexeu, não, está acordado, mas está quietinho no berço. Você consegue monitorar o bebê, garantir que ele está seguro, que está tudo bem, mas você também consegue criar esse espaço e deixar com que ele aprenda a voltar a dormir sozinho, você não se desespera por qualquer coisa. Então, a câmera vale, sim, muito a pena, e hoje, inclusive, existem algumas babá eletrônicas que você pode conversar com o bebê. Então, você está no seu quarto, o bebê no quarto dele, e aí ele começa a chorar, ou ele dá uma gemidinha, você pode apertar um botão e falar com o bebê, ele vai ouvir sua voz e vai sentir que você está perto dele também. Então, é uma coisa bem bacana, as tecnologias que vêm para ajudar as mães e facilita a nossa vida. Realmente é uma coisa que vale a pena investir, sim. Legal. Camila, a babá eletrônica podia dar de mamar também, né? Oi? Não entendi. A babá eletrônica podia dar de mamar também. Podia levantar a noite inteira, né? Pôr uma mãozinha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Karina. Me resume rápido. Quais são, assim, os 5 top 5 de uma segurança que uma mãe tem que ter ao colocar o bebê num berçário? Tá, é super importante ver se o lugar tem escada e se essas escadas estão protegidas nas duas extremidades. Ver o berço que esse bebê vai ficar lá no berçário, como que é a proteção desse berço, se eles colocaram protetor, mesmo daquele fininho, não é o mais indicado. Então, se eles têm alguma proteção, a questão do lençol e do cobertor que a gente falou. Como que é feita a parte de alimentação desse bebê, então se ele vai comer num cadeirão, se ele vai comer sentadinho em algum lugar, por conta da postura, de engasgo, quem que faz essa comida, como que funciona, como que é preparada essa comida, porque existem fibras, por exemplo, couve, né, que é uma fibra muito forte, ela pode causar alguns engasgos, então se é tudo bem picadinho, tudo bem preparado para as crianças, que tipo de brinquedo que vai estar lá. Uma coisa importantíssima é saber se as pessoas que vão cuidar do seu filho, elas sabem fazer manobras de primeiros socorros. Se seu filho engasgar, ou se ele cair, o que elas vão fazer. Então, é importante ver se essas pessoas estão aptas a cuidar do seu filho, a atender ele em alguma emergência. Obviamente, se tem rede em todas as janelas e coisas assim, né?
Não, isso até é um bom texto para você colocar lá no Mames depois pra gente, falando sobre as dicas de como escolher um bom berçário para o bebê. Perfeito, perfeito. Vamos montar assim. Tá Obrigada. ótimo. Gostei da dica também, gostei. Inclusive, em relação à parte de segurança, a gente tem um texto, né? Assim, vou fazer minha propaganda aqui também. Não sou baby planner, não tenho a experiência da Karina, mas eu escrevi um texto falando sobre a minha experiência como mãe e botei bastante dica lá também. A gente tem um texto lá falando sobre essa segurança da casa. E algumas das dicas eu tirei também do Ministério da Saúde, falando sobre a segurança para a criança. Inclusive, eles falam do balde de água, várias coisas desse tipo. Meninas, nosso papo foi maravilhoso, dá vontade de ficar a noite toda. Dá vontade de ficar, isso mesmo, foi ótimo. Algum comentário mais, alguma dúvida? Tá tudo certo por aí? A gente pode, então, partir para a próxima quarta-feira. Quem Isso é que vem mesmo. na próxima quarta? Próxima quarta é a amamentação. Patrícia, né? Materno Com a Mundi. Patrícia da Materno Mundi. Legal, legal. Gente, então eu vou... Muito legal. Eu queria só deixar aqui o meu contato. Se alguma mãe ou algum pai estiver assistindo a gente, tiver alguma dúvida, podem entrar no meu site, no themames.com.br, pode me mandar e-mail, pode me procurar pelo Facebook ou pelo Instagram, eu passo as dicas. Enfim, quem precisar de alguma coisa e quiser alguma informação, pode me procurar, que eu estou à disposição. Karina está dentro E eu queria agradecer também, o bate-papo, foi uma delícia. Karina, Quê? tá lá no Mames também, a gente tem uma tagzinha lá, The Mames, os textos que você estiver escrevendo vão estar todos finalizados e com link para o seu site também, né? Exatamente, um monte de texto e eu vou escrever algumas dicas bem bacanas também para a gente colocar no Mames, com dicas de segurança e tudo que o pessoal precisa saber para ter uma casa segura e ter uma vida mais segura também, dentro e fora, como na escolinha. Legal. Bom, meninas, antes só de finalizar, eu queria de novo agradecer aqui aos patrocinadores, a Tricai, a Mamãe Boxe, a Retroca, a Alcaçuz, a Danone Água Bonafonte, a TR Kids, a Forpari, a Quequerela, Criopraxis, o restaurante Abratio, né, George Foreman, o Shopping Marketplace, a Nuke Acessórios e a Johnson Baby, que estão aqui acreditando e patrocinando a gente, né, nesse encontro super bacana. Obrigada, Lili. Gente, boa noite. Super obrigada e até quarta que vem. Obrigada, adorei. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijo para todos e até quarta que vem.